89. Vamos lá, vamos começar com tênis. O italiano Jannik Sinner, atual número 1 do mundo e campeão em título, consolidou sua campanha impecável no US Open 2025 ao derrotar o compatriota Lorenzo Musetti, 10º colocado no ranking, por 6-1, 6-4 e 6-2, numa partida disputada na noite de ontem na quadra Arthur Ashe, em Nova York. Aos 24 anos, Sinner se tornou o primeiro tenista nascido após 1990 a alcançar as semifinais dos 4 Grand Slams em uma mesma temporada. Fenômeno, hein? Além de ser o pioneiro italiano a chegar a essa fase em todos os majors na era aberta desde 69. Ao meu lado, Antônio Lupi, 11h07. Lupi, notícias do mandante do Guarani Derby 211. Lupe, bom dia. Tudo bem, Carlão? Bom dia pra você, bom dia pra quem acompanha o CBN Esportes desta quinta-feira. Tá chegando a hora do derby de número 211, derby decisivo, que abre o quadrangular da Série C do Campeonato Brasileiro. O Guarani se prepara longe de Campinas, está em Sorocaba, realizando a preparação para o derby. Enquanto isso, aqui em Campinas, o torcedor corre para garantir a entrada para o jogo tão importante. Mais de 10 mil ingressos já foram vendidos de forma antecipada. O tobogã está esgotado e a expectativa é que aproximadamente 19 mil torcedores vão marcar presença nesse clássico contra a Ponte Preta. Em relação ao time, a dúvida principal está na zaga, em relação ao substituto de Alan Santos, que tem uma lesão muscular. Tá, a preparação do Guarani em Sorocaba, problemas na defesa. Quem será que o técnico Matheus Costa vai colocar para iniciar aí o Derby 211, sábado às 5 da tarde, estádio Brinco de Ouro da Princesa. E a Copa Paulista, a federação divulgou as datas, os locais dos jogos da fase quartas de final, jogos de ida. O Primavera tem pela frente União São João de Araras, em primeira partida segunda-feira, 8 de setembro, às 3 da tarde, estádio Moisés Lucarelli. A volta está marcada para o dia 12, às 7h30, lá em Araras, Hermínio Ometo. E o 15 de Piracicaba enfrenta o Oeste, primeira partida em Osasco, sábado, 3 da tarde. Volta, dia 13, às 6 da tarde, no estádio Barão da Serra Negra. Vamos para São Paulo, capital paulista, Pauliceia desvairada, Gabriel Dudziak. Após o fechamento da janela de transferências, o diretor de futebol do Santos, Alexandre Matos, fez um balanço positivo das movimentações feitas no período e aproveitou para enaltecer o atacante Neymar dentro e fora das 4 linhas. O São Paulo negocia a saída do lateral esquerdo Patrick para o futebol do Chipre, enquanto os corintianos Yuri Alberto e Mateuzinho treinaram sem restrições. Já o Palmeiras se reapresenta hoje para os treinos. E o vôlei, a seleção brasileira feminina superou a França e avançou às semifinais do Mundial na Tailândia, hoje de manhã. O time de José Roberto Guimarães fechou o jogo por 3-0 com parciais de 27-25, 33-31 e 25-19. O próximo desafio do Brasil será a Itália, em busca da vaga na final. As italianas vivem uma grande fase, Antônio Lupi, uma série invicta de 34 jogos. A partida está marcada para o próximo sábado, mais conhecido como depois de amanhã, 9h30, novamente em Bangkok. Combinamos tudo na reunião de pauta, chegou no programa, Carlão fez tudo errado. Mas tem o Campeonato Paulista, cara. Lupi, emenda a macaca aí que se prepara pro derby de sábado contra o Bugrão. É, a Ponte Preta que também tem algumas dúvidas para encarar o Guarani no primeiro jogo do quadrangular decisivo da Série C do Campeonato Brasileiro. O técnico Marcelo Fernandes segue realizando as atividades, mas ainda faz um certo mistério em relação ao time titular. 3 zagueiros, vai colocar Arthur na lateral esquerda? São dúvidas que o treinador vai levar até momentos antes da partida. Fora das 4 linhas, a diretoria tenta resolver os problemas extracampo para que a Ponte tenha exclusivamente as atenções voltadas para o clássico contra o Guarani. Boa! E o Fortaleza, anunciou ontem à noite a contratação do técnico argentino Martim Palermo, ele mesmo, ex-atacante ídolo do Boca Juniors. Chega para substituir Renato Paiva, demitido após 10 jogos à frente da equipe cearense. Palermo assinou contrato com o tricolor até o final de 2025, com possibilidade de renovação por mais uma temporada.
E hoje ele deixou o Principado de Itu e está aqui reinando na terra das andorinhas. Fábio Scheibe, hoje tem Brasil e Chile eliminatórias. Fabião, bom dia. Muito bom dia, Carlão de Freitas, bom dia, ouvinte CBN. Exatamente, Brasil e Chile jogam pela penúltima rodada das eliminatórias da Copa do Mundo 2026. Vale lembrar que o Brasil já está classificado, neste momento é o terceiro colocado. Será o primeiro jogo de Carlo Ancelotti no comando da seleção no lendário estádio do Maracanã. O técnico italiano promete uma equipe intensa e equilibrada e confirmou a escalação bem ofensiva com 4 atacantes: Rafinha, João Pedro, Estevão e Gabriel Martinelli. Rapaz do céu, que constelação! Essa é a seleção brasileira em busca do hexacampeonato. E no CBN Esportes o comando é dele, é claro, é Valmirzinho Bortoleto. Tá com o coração pulsante para sábado, quando a macaca dele entra em campo no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Samila Dipp, a menina online, a moça do streaming. Apresentação: Carlão de Freitas. Sem antes falar do nosso Zap através do 99... Me ajuda aí, Lupe. 991869070. 9918690. Aliás, hoje vamos dar uma atenção legal pra rapaziada, hein? Vamos sim. Bugrino, Ponte Pretano, o que você está achando? Macaquense, tá preocupado aí com a Ponte Preta? A preparação da macaca para o derby, o extracampo da Ponte? E aí, Bugrino? Já comprou está ingresso? Otimista, já comprou ingresso, casa lotada, toda uma expectativa de uma festa maravilhosa que a Guerreiros da Tribo, a torcida jovem, a Fúria Independente irão proporcionar ao torcedor do Guarani Futebol Clube. É sábado às 5 da tarde e o canal está aberto aqui para você participar. Novamente, Zap 9918690701113. CBN Esportes Campinas. Olá para você que acompanha a CBN pelo YouTube, eu sou a Aline Albuquerque, repórter da CBN Campinas, e a gente está sempre circulando pelas ruas de Campinas e da região para trazer as principais notícias do dia, da semana, para você ficar, claro, muito bem informado. Notícia policial, econômica e muito mais você confere também no 99.1 FM, no nosso portal CBN Campinas e também, claro, nas redes sociais. Fica ligado. Agosto é o mês mais crítico do período de estiagem, com mais riscos de queimadas. O ar está seco há meses e os ventos ajudam a espalhar o fogo. Por isso, redobre os cuidados. Não descarte lixo em lugares impróprios nem ponha fogo nele. Jamais limpe terrenos com fogo e tenha atenção com as bitucas de cigarro. Com a cooperação de todos, evitamos tragédias. Ligue para o 193 e ajude a evitar que o fogo se espalhe. Preserve a vida. Uma iniciativa IPTV. O Hemocentro da Unicamp está enfrentando um momento crítico. Nosso estoque de sangue está perigosamente baixo e precisamos da sua ajuda. Diante dessa emergência, fazemos um apelo urgente. Doe sangue. Visite o Hemocentro da Unicamp ou um dos postos de coleta do Hospital Mário Gatti, Hospital Estadual de Sumaré e no Hemonúcleo de Piracicaba. Mais informações, ligue 0800 722 8432 ou acesse hemocentro.unicamp.br. Doe sangue. É urgente. O processo é rápido, seguro e vai ajudar a salvar muitas vidas. Iniciativa EPTV. A cada ano que passa, o aquecimento global muda o ciclo da água em todo o planeta. Os períodos de seca têm se tornado cada vez mais frequentes e nossa conscientização é fundamental para que a situação não se torne insustentável. Vamos cuidar da nossa água. Ela é o recurso mais valioso que temos. Tome banho mais curtos e feche o chuveiro sempre que possível. Desligue a torneira ao escovar os dentes. Não desperdice água lavando calçadas. Cada gota é importante e faz a diferença. Soltar pipa é uma brincadeira divertida, mas pode oferecer riscos. Por isso, atenção! Escolha um local aberto e longe de rodovias, avenidas e fios para evitar acidentes e choques elétricos. Pipa em dias nublados? Nem pensar. E nunca use linha com cerol. Isso é proibido e pode causar ferimentos graves. Divirta-se com responsabilidade. Uma iniciativa IPTV. Oferecimento Progresso. Agende sua visita progressoparavocê.com.br.
11h16, Thaís Azevedo, bom dia. E o trânsito em Campinas e região, Thaís? Ótimo dia para você, Carlão. Bom dia para todo mundo que está ouvindo a gente. Olha, quem acessa Campinas pela Alix da Cunha faz um bom caminho, sentido centro e sentido Anhanguera. Pela Avenida Marechal Rondon, o motorista reduz a velocidade na chegada ao Balão do Tavares. No sentido Chapadão, são boas as condições. Quem segue ali pela Doutor Alberto Sarmento reduz a velocidade sentido Vila Teixeira, na saída do Balão do Castelo. No sentido oposto, trânsito livre. A rua Joaquim Vilac tem excesso de veículos na chegada a Alix da Cunha, mas no restante da via, trânsito foi indo bem nos dois sentidos. Carlão. Obrigado, Thaís. 11h16. Agosto é o mês mais crítico do período de estiagem, com mais riscos de queimadas. O ar está seco há meses e os ventos ajudam a espalhar o fogo. Por isso, redobre os cuidados. Não descarte lixo em lugares impróprios nem ponha fogo nele. Jamais limpe terrenos com fogo e tenha atenção com as bitucas de cigarro. Com a cooperação de todos, evitamos tragédias. Ligue para o 193 e ajude a evitar que o fogo se espalhe. Preserve a vida. Uma iniciativa IPTV. O Hemocentro da Unicamp está enfrentando um momento crítico. Nosso estoque de sangue está perigosamente baixo e precisamos da sua ajuda. Diante dessa emergência, fazemos um apelo urgente. Doe sangue. Visite o Hemocentro da Unicamp ou um dos postos de coleta do Hospital Mário Gatti, Hospital Estadual de Sumaré e no Hemonúcleo de Piracicaba. Mais informações, ligue 0800 722 8432 ou acesse hemocentro.unicamp.br. Doe sangue é urgente. O processo é rápido, seguro e vai ajudar a salvar muitas vidas. Iniciativa EPTV. A cada ano que passa, o aquecimento global muda o ciclo da água em todo o planeta. Os períodos de seca têm se tornado cada vez mais frequentes e nossa conscientização é fundamental para que a situação não se torne insustentável. Vamos cuidar da nossa água. Ela é o recurso mais valioso que temos. Tome banho mais curtos e feche o chuveiro sempre que possível. Desligue a torneira ao escovar os dentes. Não desperdice água lavando calçadas. Cada gota é importante e faz a diferença. Soltar pipa é uma brincadeira divertida, mas pode oferecer riscos. Por isso, atenção. Escolha um local aberto e longe de rodovias, avenidas e fios para evitar acidentes e choques elétricos. Pipa em dias nublados? Nem pensar. E nunca use linha com cerol. Isso é proibido e pode causar ferimentos graves. Divirta-se com responsabilidade. Uma iniciativa IPTV. 11h19, você participa através do WhatsApp 991869070. Bugrino, mande a sua mensagem, a sua expectativa para o jogo. É a estreia do Guarani na fase decisiva da Série C. E aí, Ponte Pretano, é a estreia da Macaca também. O primeiro derby, aliás, desta temporada no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Como é que está o coração do Ponte Pretano, o coração do Bugrino? E você que torce para Corinthians, Palmeiras, Santos, São Paulo, qual que é a expectativa aí para a retomada da temporada após a data FIFA em que o Brasil enfrenta o Chile hoje à noite? Ô Lupi, deixa eu fazer uma pergunta para você, meu caro. Você pode fazer qualquer pergunta que eu respondo. Você esteve hoje lá pela manhã no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Certo. A nossa promoção nós vamos anunciar no Arena. Em breve, aguarda um minuto. Você tá muito empolgado. Não, mas não é nem sobre isso. Eu queria falar. Vôlei já foi por espaço. Tá emocionado, né, Lupe? Mas muito. Mas você esteve no Brinco de Ouro da Princesa. E o que você sentiu lá? A galera já pegando os ingressos, muita expectativa pro derby. O ambiente lá pelos lados da dona Imperatriz Tereza Cristina. As bilheterias estavam lotadas, muitos torcedores, pessoal ali que estava vendendo ali os produtos do Guarani, a avenida movimentada. Então existe uma mobilização gigante por parte do torcedor do Guarani para marcar presença no clássico contra a Ponte Preta. É um derby diferente, até comentamos ontem aqui no Arena, é um derby que vale o acesso, pode dar aí o pontapé inicial para uma das equipes numa caminhada curta e que vale muito, que é a volta à Série B do Campeonato Brasileiro, com outras duas equipes no grupo que são fortes, Náutico e Brusque. A gente também não pode esquecer da qualidade dessas duas equipes, mas o torcedor do Guarani, até porque o primeiro jogo acontece no Brinco e apenas torcedores do Alviverde terão acesso ao estádio,
A mobilização é gigantesca. O Guarani anunciou ontem, 6 horas após o início das vendas, que 6 mil ingressos já tinham sido vendidos. Sim. E mais à noite, uma nova parcial, 10 mil ingressos vendidos. E atenção, hein? Para quem tinha planejado ir no tobogã e não comprou ingresso, já era. O tobogã já está esgotado. Os outros setores do estádio ainda com ingressos à disposição, com meia entrada para quem estiver com a camisa do Guarani. E lembrando que no sábado tem os ingressos de graça na cabeceira norte. Mas onde é a cabeceira norte? É o setor que é destinado ao visitante. Mas como é torcida única, o setor será destinado para o torcedor do Guarani. E esses ingressos de graça serão distribuídos no sábado, ali nas bilheterias do tobogã. Então a expectativa, o Guarani não anunciou a carga total de ingressos e nem a capacidade para o jogo, mas cerca de 19 mil torcedores, quase 20 mil torcedores devem ser aguardados no Brinco sábado, 5 da tarde, pro duelo contra a Ponte Preta. Guarani Ponte, Derby 211. Boa! Ô Lupe, essa galera está participando? 991869070. Guarani Ponte Preta no próximo sábado, em 5 da tarde, estádio Brinco de Ouro da Princesa Lupércio. Júnior de Souzas, família Bugrina, no Derby, ingressos nas mãos. Bora Bugrão! Grande Júnior, final do telefone 1371. Ó, a foto de perfil estava lá em Gramado, hein? Gramado, aí sim, hein? Tá mandando mensagem aqui pra gente. O Marcos de Campinas. O que o Marcos mandou? Bom dia. Aconselho vocês a verem no YouTube um programa chamado Falha de Cobertura. Excelente programa de comentários sobre os times do Brasil. Marcos de Campinas. Falha de Cobertura. Ele está dando uma dica pra gente acompanhar. Eu vou acompanhar depois, não conheço, viu, Marcos? Show. Grande Marcos Garcia mandou mensagem pra gente. Ó quem tá aqui, o Wagner de Hortolândia. Bom dia, pessoal do CBN Esportes. Que triste um jogo dessa grandeza ser de torcida única. É pra acabar mesmo. Pra quem já viveu os tempos das duas torcidas no estádio, é doido ver o jogo em casa. Wagner de Hortolândia. Wagner, é um novo normal, né? É doído, deve ser. Eu sei que é ser difícil, mas assim, não vai mudar. Não vai mudar. Eu até porque acho pouco provável. A gente já sabe tudo que envolve essa situação. Bom dia, amigos do CBN Esportes. Pensando nos cenários que vocês comentaram ontem no Arena sobre o derby derradeiro da Série C, acesso de um só dos times, não seria pertinente? Sabemos que não será feito. Ele coloca aqui algumas observações. Mudar o local do jogo, vai o Chaves, Pacaembu. Tá, falando do último jogo, dependendo do cenário que acontecer. Muita coisa acontecer, nem começou a segunda fase ainda, né? Os dois times podem subir também. Espero que os dois times estejam na Série B do ano que vem. Fábio Scheibe, Lupe, nós estávamos conjecturando, né? Sabe, ontem no Arena mais aquele papo de botequim, né? Sobre a última rodada e tal. Mas será que com 10 pontos sobe? Acho que sobe, né? Pelo menos em segundo sobe, né? Com 10 pontos, 3 vitórias e um empate. Geralmente é de 10 a 11, do que né? acontece nos outros, é difícil. Eu acho 9 não tem jeito. 9 não sobe. Vai ter que buscar alguma coisinha. Se subir com 9 é porque foi bem ruim. Mas assim, de 10 para 10, 11, cima, 12, né? Eu acho que aí é mais. Eu gosto de usar essa palavra. Boa. É mais palpável. É a palavra da moda. Júlio Nascimento gosta, é mais acessível. É mais acessível. É mais acessível. Certo. Mas depende, tem que esperar. Tem que esperar. Não tem como fazer projeção. Outra coisa, né, Lupe, você tocou num assunto, é que a gente fica tão, assim, maluco no bom sentido com o derby, que a gente acaba se esquecendo de que o Brusque é uma equipe estruturada, é muito forte, que o Náutico talvez seja a equipe a ser batida, de repente. O melhor futebol da Série C. O melhor futebol da Série C. Então tem 2 adversários ferrenhos aí também para os campineiros nesta fase importantíssima da Série C do Campeonato Brasileiro. Fala, Lupe. Tem mais. Bora. Ó, o Sérgio tá aqui com a gente. Amanhã tem o julgamento do jogo do Guarani. Sim. Caso de alguma coisa não muda caso de alguma coisa não muda o confronto contra a Ponte Preta, como vai ficar os ingressos? Quem comprou para o derby? Bom dia. Ô Sérgio, são perguntas interessantes, mas assim como a gente está na dúvida em relação à pontuação de acesso,
Vamos aguardar amanhã também o julgamento, porque se der algo, aí a diretoria do Guarani vai se planejar, quem comprou o ingresso e a competição for paralisada, aí tudo isso vai ter que ser decidido ali em pouco tempo, mas a diretoria tem que encontrar soluções. 10 horas, né, Lupe? Amanhã, 10 da manhã, o julgamento do Guarani. 10 da manhã? Dá uma confirmada, mas eu creio que o horário vai ser às 10 da manhã. Mas o Guarani, de qualquer forma, se mantém na próxima fase, classificado. Sim. Só muda de grupo se perder por 3-0 no eventual jogo contra a Nápoles. Se perder por 3-0, cairia no outro grupo, mas acho que é pouco provável acontecer isso também. Acho pouco provável ter o cancelamento da partida também. Um ouvinte misterioso, próximo aqui, misterioso, ele manda uma mensagem, não no nosso WhatsApp, mas no meu particular. Se houver alguns empates no primeiro turno, a pontuação dos dois primeiros será baixa no final. Diminui. Exatamente. Ele gosta de uma matemática também. Mas ele tá ligado agora, né? Ele tava meio desligado. Ele tá online, né? Eu tô sentindo uma mudança de espírito, né? Já garantiu o ingresso. Eu tô sentindo uma mudança de espírito. Ele tá mais on fire. Vai comparecer pela primeira vez em 2025. Desde o ano passado estava distante. Parece que essa relação aos pouquinhos ela vai esquentando. É sempre assim. É como uma paixão antiga, nunca morre, né? Que coisa maravilhosa. Ai, meu Deus do céu. 11h27, vamos pra Sampa? Vamos pra São Paulo, a gente dá um rolê lá por São Paulo e na volta, no segundo, depois do repórter CBN, a gente vai falar muito sobre o duelo do próximo sábado. E tem seleção brasileira também, né? Tem seleção, a gente não pode esquecer. Gabriel Dudziak. Um dia após o fechamento da janela de transferências, o diretor de futebol do Santos, Alexandre Matos, concedeu uma entrevista coletiva. Em quase 1 hora de entrevista, o dirigente afirmou que o principal objetivo do Peixe foi recuperar a credibilidade junto a atletas e clubes devido aos compromissos que não foram cumpridos em gestões anteriores. Ele também disse que o volante William Arão está incomodado pelo fato de ter jogado muito pouco até agora com a camisa santista devido a uma lesão. E se havia alguma dúvida sobre a satisfação do clube com Neymar neste retorno, Matos foi muito claro. Neymar é um dos principais jogadores em atividades do futebol mundial, por tudo que ele representa, não só como atleta, mas principalmente como homem, a sua humildade, o seu caráter, pelo homem, pelo pai. Após encerrar as contratações de atletas vinculados a outros clubes em 2025, o São Paulo negocia a saída de mais um jogador formado na base. Nesta quarta, o tricolor respondeu à proposta de empréstimo do Pafos do Chipre pelo lateral esquerdo Patrick. O clube pede R$1.200.000 pelo empréstimo e a obrigação de compra de 50% dos direitos econômicos por R$12.700.000 mediante cumprimento de metas. No Corinthians, o centroavante Yuri Alberto concluiu a transição física e treinou normalmente com um grupo de jogadores após se recuperar de uma cirurgia para correção de uma hérnia inguinal. Além dele, o lateral Mateuzinho, que foi desfalque contra o Palmeiras, treinou sem limitações. O alvinegro volta a campo na próxima quarta para enfrentar o Atlético Paranaense no jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. No primeiro duelo, os corintianos venceram por 1-0. Hoje o Palmeiras volta aos trabalhos após descanso dos jogadores entre segunda e ontem. Recém-contratado, o meia Andréas Pereira deve participar dessas atividades. De São Paulo, Gabriel Dudziak. 11h29, Valmirzinho, temos aí um minutinho e tal. Fábio Scheib, chegou o homem, cara. Andréas Pereira vai vestir a 8 do Verdão? Exatamente, ele mesmo já revelou isso num post quando foi contratado, né? Depois a camisa 8 ali, ele mesmo revelou, porque com a saída de Richard Rios, a 8 estava vaga, então ele assume. É um jogador que já está trabalhando na academia de futebol, junto com jogadores que estão fazendo algum tipo de trabalho regenerativo também, se ajustando também de condições físicas, né? As pessoas estavam machucadas, os jogadores que estavam lesionados acabaram tirando esses dias de férias, principalmente com Rafael Veiga e Paulinho também, aparecendo o trabalho de Andréas Pereira, então já pode estar apto a jogar no dia 14, né? Contra o Internacional, na verdade dia 13 contra o Internacional, na volta aí da data FIFA. Palmeiras tentando também recuperar Rafael Veiga, que esse ano foi muito abaixo, desde a final do Paulista não consegue usar, e o sonho de Abel Ferreira é poder utilizar os dois jogadores, Rafael Veiga e Andréas Pereira, justamente nos confrontos contra o River Plate na Libertadores da América. É uma missão do Abel, hein? Recuperar o Veiga, que tem muita qualidade, mas realmente vive um 2025 muito ruim. Você me perguntou sobre o horário do julgamento amanhã? Isso. 9 da manhã. Um pouco mais cedo, então. Um pouquinho mais cedo, 9 da manhã. Velho café que a gente vai ter que ser adiado. A gente vai ter que ficar
É aquilo, né? Um olho aqui e outro lá. Boa. 11h31, vamos pro repórter CBN. Repórter CBN. Quinta-feira, 4 de setembro de 2025. Morreu aos 91 anos o estilista italiano Giorgio Armani. A causa da morte não foi divulgada, mas ele estava doente havia alguns meses. Pela primeira vez na carreira, Giorgio Armani não participou do famoso desfile da Semana de Moda Masculina de Milão, realizado em junho. Segundo nota divulgada pelo Grupo Armani nas redes sociais da marca, o estilista morreu pacificamente, cercado pelos entes queridos. O texto informa que, incansável, ele trabalhou até os últimos dias. Giorgio Armani era considerado visionário e conhecido por combinar o talento de designer moderno com a visão empreendedora. O velório será no fim de semana. A Vale inaugurou hoje a mina Capanema, em Ouro Preto, cidade histórica de Minas Gerais. A empresa promete investir quase 70 bilhões de reais até 2030. Segundo a companhia, os recursos serão aplicados em processos produtivos mais seguros, inovadores e sustentáveis. A empresa informou que vai priorizar a redução do uso de barragens, entre outras medidas. As autoridades portuguesas corrigiram o número de mortos no acidente com o bondinho histórico do Elevado da Glória, uma das principais atrações turísticas da cidade de Lisboa. O Serviço de Proteção Civil chegou a informar que eram 17 vítimas. Mais tarde, o primeiro-ministro Luiz Montenegro disse que 16 pessoas morreram. O erro foi atribuído a um registro duplicado. 21 pessoas ficaram feridas. O bondinho, que descarrilou, transporta 3 milhões de pessoas por ano. Um dos cabos arrebentou e os freios não evitaram a descida acelerada do vagão até bater contra um prédio. No horário de Brasília, 11h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Carlão de Freitas. 11h33. Hoje o Brasil entra em campo contra o Chile às 9h30 da noite para se despedir do público brasileiro nestas eliminatórias sul-americanas, já classificado o Brasil à Copa do Mundo de 2026. Antônio Lupe, temos figuras exponenciais aí para participar do nosso programa do CBN Esportes, de seleção brasileira, Lupe. É isso mesmo, Carlão de Freitas, seleção brasileira que tem aí como principal elemento Carlo Ancelotti, que vai pisar no Maracanã pela primeira vez, aliás, lotado hoje, né, contra o Chile, 9h30 da noite aqui na CBN, com transmissão da CBN Campinas. O Ancelotti, ele falou a respeito dessa emoção, o que ele vai sentir no momento em que pisar no solo gramado do maior palco do futebol mundial. Lindo, bora! Beh, para mim é uma nova experiência, é muito bonita, e nesse sentido, a primeira vez no Maracanã, no templo do futebol mundial, então é uma nova experiência que nunca me voy a... que sempre tendré no meu recuerdo. E depois aí o jogo eu espero o máximo ao jogo, que a equipe jogue bem, que toma confiança no jogo, que tem uma boa atitude, intensidade no jogo, é o caminho que queremos correr até o Mundial. Tá aí o Ancelotti, tá falando bem, hein? Tá falando bem, tá, de vez em quando, mas é difícil, né? O português é difícil, mas ele tá se dando muito bem. Gostei dele, como você disse, o templo do futebol mundial. Exatamente. Rapaz, dá até arrepio. Temos mais, Antônio Lupe? Sabe quem também volta ao Maraca? Quem? Atacante João Pedro, que tá vivendo uma fase iluminada.
no Chelsea. Ele que é de Ribeirão Preto, hein? Ele é lá da terrinha. E falou a respeito de voltar ao Maraca, onde ele fez muito sucesso. Na verdade, muito não. Pouco, porque ele ficou pouco tempo no Brasil com a camisa do Fluminense, mas foi o suficiente para ter memórias a respeito do palco do jogo. Foi onde eu comecei, foi onde eu fiz meu primeiro gol, minha estreia, meu primeiro hat-trick. Então, poder estar vestindo a camisa da seleção e, se Deus quiser, poder jogar, vai ser um momento muito especial, não só para mim, como para minha família. E que possa sair meu primeiro gol também, que é um momento que eu venho sonhando bastante. Mas é seguir trabalhando, que eu sei que tá cada vez mais perto. Então, eu sou um jogador jovem que busco sempre estar em evolução. Eu acredito que vocês tenham me acompanhado um pouco mais agora com essa ida minha no Chelsea. Mas eu acredito que eu sou o mesmo João Pedro de sempre. O garoto que tem sonhos, que sempre busca alcançar esses sonhos. E graças a Deus está cada vez mais perto. E os objetivos que eu tenho desde criança, um já foi cumprido, que é estar aqui na seleção. Agora tem que buscar meu gol, seguir trabalhando, conquistar meu espaço, que está cada vez se firmando mais. E eu acho que o João Pedro de 2 anos atrás era um menino que buscava estar aqui. Hoje, graças a Deus, eu acredito que eu seja um dos jogadores mais vistos na Europa. Mas eu tenho que seguir com os pés no chão, seguir trabalhando, amadurecendo, evoluindo sempre, que tem tudo para dar certo. 45 mil ingressos já foram vendidos, isso já faz algum tempo, né? 2 dias aproximadamente, então a expectativa de casa cheia para esse duelo entre Brasil e Chile. Aliás, como o Fábio Chaib disse na abertura, um Brasil bem ofensivo para encarar um Chile. Olha só, hein? O outro lá falava, tá em crise, amigo, chama o Chile. Dessa vez acho que nem o Chile dá conta, porque penúltimo colocado das eliminatórias está fora da Copa. Quem diria, né? Quem diria? Foi uma seleção que não conseguiu renovar com qualidade, né? Desde aquela geração maravilhosa, 2015, campeão da Copa América, em bicampeão com o Sampaoli, né? Enfrentando aí a Argentina em 2 oportunidades, mas não houve aí uma renovação qualificada e o Chile cumprindo um papel muito ruim nas eliminatórias. Ô Fábio Chaib, impressionante como o João Pedro, pós-Copa do Mundo, né? Ele subiu de patamar, né? Ele foi contratado em meia competição, chega, marca gols pelo Chelsea e hoje virou um jogador com possibilidade de uma titularidade de seleção brasileira, mas em Copa do Mundo, né? É uma esperança, não é? Justamente no lugar, né? Na vaga que a gente sempre defendia um jogador mais de área também, pensava em Pedro, pensava até no próprio Richarlison, que apareceu o João Pedro em pouco tempo, né? Verdade que já tá rodando aí faz um tempinho lá na Premier League, no Brighton, depois também agora já no Chelsea, mas é um cara que apareceu, se destacou muito, principalmente na Copa do Mundo de Clubes, entrou muito bem no Chelsea, parece que tá jogando faz tempo lá, e agora justamente entra na seleção brasileira com seu companheiro de time, o Estevão também, que é titular da seleção brasileira nesta noite. O João Pedro aí agarrando com todas as formas essa oportunidade de camisa 9, que a gente tanto pede, tanto clama, com a mudança do futebol, né? O futebol hoje em dia com jogadores mais velozes, essa função de 9 tinha um pouco se apagado, mas João Pedro fazendo essa boa dupla de ataque com o Estevão também, com o quarteto ofensivo, junto com o Martinelli e com o próprio Rafinha também, tem tudo pro Brasil mostrar um bom futebol nesta noite. Vocês falaram do Chile? Ah, vamos lá. Olha os números do Brasil e Chile. O Chile é o time que o Brasil mais venceu na história. O Brasil já venceu o Chile 52 vezes, foram 74 jogos, o Brasil vencendo então 52 vezes o Chile, com 14 empates e apenas 8 derrotas, aproveitamento de 76%. O Chile realmente é um freguesão no Brasil. Eu acho que hoje... Zamorano joga ou não? Tá fora? Esta escrita vai permanecer. Pô, Zamorano... Salas. Bravo, goleiro bravo. Bravo. A geração de 2015, né? Com Vidal, Valdívia... Aquele que jogou no Flamengo, Isla, né? Isla. Foi bem no Flamengo. Vargas também pegou um pouquinho, né? Vargas foi importante. Foi importante. É uma geração maravilhosa do futebol chileno, Antônio Lupi. O Carlos tá aqui galera. com a gente, ó. Sou verde paulistano, moro em Americana e ao lado do campo do Guarani. Que confusão, hein, Betão?
Valeu, tamo junto, grande Carlos. Ô, Fábio Scheibe, você se esqueceu que se o jogo for anulado, Fábio Scheibe, você falou do jogo do Anápolis? Se o jogo for anulado, os gols do Anápolis serão anulados. Aí muda tudo pro segundo jogo, pois o saldo negativo do Guarani também vai diminuir. Dá uma olhada, é o Sérgio de Americana. Mas eu entendi que a gente fez esse... Não muda a classificação. O Guarani permanece classificado. Permanece classificado, só que pode mudar justamente se perder por 3-0 e vai pro outro grupo, entendeu? Se empatar, fica no mesmo grupo, com vitória também. Mas se perder por uma diferença de 3 gols, ele vai pro outro grupo. O mais importante é que o Guarani permanece classificado. Sim. O Maicon tá aqui com a gente também. Bom dia a todos da CBN. Quando o Náutico enfrentou o Bugrão na primeira fase, o Guarani tinha outro time. Agora a história é diferente. Vocês concordam, Maicon Bugrino? Não concordo, Maicon, porque com o Náutico, aquele gol de falta, foi antes do derby. Sim, era o Marcelo Fernandes. Já era o Marcelo Fernandes, tanto é que ele caiu naquele jogo e já... Boa parte dos reforços, não todos, boa parte já estavam aí no brinco de ouro. Então, assim, agora se você me falar do Brusque lá no Augusto Bauer, na segunda rodada, se não me engano, aí era outro time. Aí não tem nem comparação. Com 10 pontos é muito difícil não subir. É só olhar os últimos anos. Professor Amaro. Ô, professor Amaro, vamos então aqui já abrir a Série C? Eu acho que com 10... Ó, 2021. Grupo A, Vila Nova subiu com 10, Brusque com 9. Aí. Grupo B, Remo com 10, Londrina com 9. Boa. Vamos para 2021. Ituano 13, Criciúma 9. Olha a diferença. Tombense 11, Novo Horizontino 9. Vamos para 22? 22. Mirassol 12, Botafogo de Ribeirão Preto 10. Cara, 12 Mirassol na série... 22 Mirassol na série C. 22, isso. Olha que loucura. Grupo B, ABC 12, Vitória 9. Conquistaram acesso. Vamos pra 23? Bora. Então vamos pra 23. Brusque 13, Operário 7. 7? Nossa, 7. Só que Operário e São Bernardo ficou na terceira colocação do Grupo A também com 7. O Operário só subiu por conta dos gols marcados. Olha aí. É um caso à parte esse, né? Geralmente 7 não garante nada. 12, 10, Amazonas e Paysandu. Vamos para 2024. Ano passado, Volta Redonda com 12, Remo com 9. Atlético com 10, Ferroviária com 10. Londrina com 7 ficou fora. Então 9 é um número acessível. Sim, é um número acessível com base nos últimos anos. Obrigado aí ao Amaro. Quem mandou a mensagem também em relação a isso foi o final do telefone 8315, o Carlão do Miriam. Teve ano que time já subiu com 7 pontos, verdade. Acabamos observando aqui. Que horas será o julgamento? Às 9 horas da manhã. 9, hein? 9 horas da manhã, amanhã. Ó quem tá aqui com a gente, ó, o Oscar Shinkay. Grande Oscarzinho! Bom dia, meus amigos. Não poderia deixar de passar aqui nesta semana importante para Campinas. Estou confiante na vitória do Bugrão e no acesso ao final da 5ª rodada, mas consciente que a concentração precisa ser perfeita. Extracampo, 0 no apito, 0 extracampo, 0 no apito inicial do jogo. Carlão, sem essa de ambiente e clima contagiante e favorável, hein? Ele brinca comigo. Ele ficou bravo uma vez, vou contar uma historinha. Era Guarani e Avaí, eu acho que foi 2022, né, Oscarzinho? 22 ou 23. O Guarani quase subiu aquela vez do o Guarani Vasco, atropelou né? o Avaí, ainda era tempos de pandemia, a gente não estava no estádio. Cara, e o brinco tava lindo, maravilhoso. Eu disse, já subiu, festa, tal, contagiante. Aí o Oscarzinho ficou bravo. Ô, Carlão, menos, dá uma segurada, tal, não é por aí, não. Eu falei, não, Oscar, não tem como, já subiu. Aí teve o fatídico jogo contra o Goiás na sequência. Se o Guarani vencesse, ele estaria realmente na primeira divisão. Mas aí no final, o Goiás, numa partida maravilhosa do Tadeu, né? Lembra? O Tadeu jogou muita bola. Tá lá até hoje. Tá lá até hoje. Inclusive o Elvis, acho que faz um dos gols do Goiás. Depois acho que é o Nicolas, se eu não estiver enganado. Mas aí o Goiás classificou, subiu aqui no estádio Brinco de Ouro da Princesa, mas realmente eu disse que o ambiente era muito favorável ao Guarani, mas não deu certo. O Oscarzinho ficou bravo comigo. Isso daí foi 22 ou 23? Então, 22, eu tenho, cara, essa fase pandemia eu não consigo diferenciar. Até não, porque isso foi 21, cara. 21. Porque tá 22 eu trabalhei em Goiânia. Você fez por Goiás. E eu tava aqui em Campinas, eu não fiz, mas foi 21, foi o jogo do acesso do Goiás. Isso, foi 21. Um pouco antes o Guarani venceu o Vasco com aquele pênalti que o Cano perdeu. O Pablo fez o gol. O Pablo fez o gol. 11h45, vamos começar então? Vamos lá. 11h45, vamos começar. Começar o quê? Ó,
o pessoal já tá refazendo o jogo. Se anular, ganhar do Anápolis por 2-0. Vamos com calma. Vamos torcer pra vamos não dar esperar nada, o julgamento. cara. Quem mandou mensagem aqui pra gente foi o Éder. O Éder, vamos fazer o seguinte. Vamos. Amanhã, se der alguma coisa, o julgamento é às 9. Eu acho que até às 11 não vai terminar, porque tem muitos assuntos na pauta. Mas aí, dependendo do que acontecer na esfera jurídica, aí a gente começa a fazer conta. Porque eu não sou da matemática. E como você fala pra gente quando a gente não vamos sofrer por antecedência, a gente tá ansioso tá bom? por alguma Se coisa. acontecer a anulação do jogo, aí a gente começa a fazer conta, tá bom? Boa, Lupe! Eu não vou sofrer por antecedência, Não, porque eu vou errar na conta, é complicado. É por isso que estamos aqui hoje, né? Tanto é que quando um time ganha, fala assim, venceu, somou 3 pontos. Tem 10, foi pra 11, 12, 13 pontos. Boa. Vamos lá, Lupe, vamos começar. Vamos com o mandante, Bugre. Vamos então falar do Guarani. O Guarani tá realizando aí a preparação pro derby, né? Fora daqui de Campinas, em Sorocaba. E o Guarani, ele tem uma dúvida na defesa em relação ao time que vai começar o clássico contra a Ponte. Quem será o zagueiro que vai substituir o Alan Santos? Mas o Alan Santos não joga? Não joga. O Alan Santos ele teve uma lesão muscular de certa forma preocupante contra o Tombense, inclusive saiu do jogo, tentou ficar no jogo, mas não conseguiu e tá fora da partida contra a Ponte. Quem será o companheiro de Rafael Rodrigues? Márcio Silva é uma opção. Lucas Rafael é uma outra opção. Ou o Braz, David Braz, uma das caras novas do Guarani para essa reta final de Série C do Campeonato Brasileiro. É a dúvida. Do restante da equipe, acredito que não vamos ter surpresas. Dalberson no gol, na direita tem a volta do Cicinho, apesar do Lucas Justen ter ido muito bem contra a equipe do Tombense. Rafael Rodrigues, Márcio Silva ou Lucas Rafael ou David Braz e o Emerson Barbosa na esquerda. Meio campo, Kelvin, Isaac, Diego Torres, Cauã Jesus, Mirandinha e Bruno Santos. Acho que não foge muito desse time. E aí, quem vai ser o companheiro de Rafael Rodrigues? Olha, é a pergunta que fica. Eu acho que é o único problema realmente do técnico Matheus Costa é com relação ao sistema defensivo. Sem o Alan Santos ele perde muito. Aí contratou o David Braz. Cara, o currículo do David é incontestável, né? Inquestionável. 38 anos, multicampeão, Flamengo, Santos, Palmeiras, por onde passou foi bem, Grêmio, Fluminense, etc. Só que é um jogador com 38 anos e que não joga uma partida oficial desde fevereiro. Jogou a última vez pelo Mirassol. Então, por se tratar de um jogo muito duro, muito complicado, um jogo pesado, não estou otimista com relação à escalação do David Braz. Se fosse um jogo quarta rodada da Série C, eu acho que, e não sendo um derby, um jogo mais pesado, eu acho que o David até jogaria. Pela experiência, sabe, Fábio Chá? Isso que eu ia falar. Posicionamento, tá? É um cara que consegue cortar caminho. Mas por ser um jogo peso pesado, um clássico, estádio lotado, eu não sei, tenho minhas dúvidas se o David vai ser escalado de início. Eu tô achando que vai a dupla titular do Campeonato Paulista, Lucas Rafael e Rafael Rodrigues. Foi uma dupla que em algum momento teve uma boa participação, teve um bom entrosamento, depois eles caíram de produção, principalmente o Lucas, tanto é que ele perdeu a posição. O Márcio Silva é outro também que infelizmente tem convivido com lesões, está voltando agora, acho pouco provável que comece. A dúvida está realmente entre David Braz e Lucas Rafael. Eu acredito mais no Lucas Rafael em virtude de estar ali um pouco mais ambientado. Eu já penso o contrário, viu, Carlão? Eu acho que o David Braz vai ser o titular da equipe justamente por isso, como você disse, né? É verdade que não joga já há um tempo, mas ele tem muita pancha aí, muito estofo para esse tipo de jogo, né? Um clássico também, fez uma boa rodagem pelo Brasil, como você disse, times grandes aí também do futebol brasileiro, muita experiência, e é justamente isso que o Guarani vai buscar nesse confronto no derby, né? Também que é um jogo à parte. A gente sabe que conta bastante a experiência. Creio que David Braz foi contratado, já se apresentou, está treinando e está na correria aí justamente para entrar nesse jogo e além disso ele tem o respaldo do Elano também, né? Sim. Muito parceiro do Elano também. O Elano fez questão da sua contratação
E justamente agora, no momento que mais precisa, eu acho que David Braz será o titular da equipe para ter um alicerce ali, um pilar na zaga do Guarani, estreando justamente nessa fase da competição. É que eu tenho assim, é claro que eu não estou comparando a qualidade dos dois, porque o David teve uma carreira e foi mais qualificado que esse jogador que eu vou citar. Em 2018, curiosamente, na última vez que a Ponte venceu no Brinco, o Guarani estava com um problema defensivo. E tinha acabado de contratar Edson Silva. Tinha jogado no São Paulo, né? E chegou, vai ser titular no derby, trazendo essa bagagem de São Paulo Futebol Clube, e não foi bem. Não foi bem, mas claro, é uma outra história, mas só falando em sentido de comparação. Por isso eu acredito um pouquinho mais no Lucas Rafael, apesar que também não seria, até pelo que você disse, Fábio, de repente aparece o David Braz, né? Com 38 anos, é um cara que consegue cortar caminho e pode aparecer sim, mas eu acredito um pouco mais no Lucas Rafael em virtude de estar ambientado, estar trabalhando e já foi um titular no time do Guarani. Porque também tem um outro detalhe que é a questão de ritmo de jogo, que é muito importante. O David Braz, a última partida que ele disputou foi no dia... Fevereiro. 5 de fevereiro. E ele jogou 61 minutos. Não, perdão, foi dia 8 de fevereiro. Ele jogou 90 minutos contra o Mirassol. E é um jogo pesado. Não, pelo Mirassol, né? Pelo Mirassol. Contra o Noroeste, isso. É claro que é um jogo, a experiência ela conta muito, né? O David Braz já fez gol pelo Flamengo, em jogo importante, que valeu o título e tal. Campeão de Libertadores, o currículo dele é sensacional. E a experiência faz com que ele consiga cortar caminhos em um jogo, mesmo tendo essa situação desfavorável. Agora, é um jogo diferente, inegavelmente, né? Pelo que representa o jogo em si, pelo adversário, né? Que é o principal rival, estádio lotado e tal. Mesmo com essa bagagem super positiva do David, tendo essa capacidade de cortar caminho, seria um risco. Porém, né, o Matheus tá aí já trabalhando, o David Braz já se apresentou, de repente ele se apresentou num bom nível físico, né, e mesmo com essa falta de ritmo de jogo, o Matheus possa confiar no trabalho do David Braz. Mas eu acho que é a única interrogação. Nas demais posições, o Guarani será o mesmo aí de partidas vitoriosas, com a dupla Isaac e Diego Torres na criação e o Kelvin como um volante, fazendo ali, participando da segunda linha, mas um pouco mais defensivo. Eu acho que essa é a interrogação do Guarani, Lupe. Beleza, Carlos. Beleza, 11h53, nós vamos para um rápido intervalo, tem Hora do Vôlei. Lupe já está totalmente entrosado com a Hora do Vôlei e a gente fecha com a Macaca. Nada melhor do que reunir a família e amigos em casa. Mas atenção para alguns cuidados fundamentais, porque o perigo pode estar bem perto. As doenças causadas pelo Aedes aegypti continuam sendo um problema e podem levar à morte. Por isso, não deixe água parada em vasos, pneus, garrafas, nem lixo acumulado em casa. Elimine os criadouros do mosquito. Proteja a sua família e a sua comunidade. Faça a sua parte. Uma iniciativa IPTV. Vôlei, oferecimento Unimed Campinas, entende você como ninguém. Iga Atacado, há 60 anos sendo referência em satisfação e economia. Na manchete do programa, Carlos Eduardo de Freitas já informou da vitória da seleção feminina de vôlei contra a França, hoje de manhã por 3-0. O mesmo placar da vitória do vôlei Renata ontem na estreia do Campeonato Paulista contra o Mogi fora de casa. 3-0. O primeiro set foi meio corrido, né? Foi meio disputado, 28-26, só que depois o vôlei Renata conseguiu com tranquilidade fechar o jogo. O segundo set venceu por 25-21 e o terceiro por 25-16. O maior pontuador de Campinas foi Maurício Borges com 14 pontos. Dia 7, domingo, 5 da tarde, tem a estreia do vôlei Renata no ginásio do Taquaral contra o Atibaia. Olá para você que acompanha a CBN pelo YouTube, eu sou a Aline Albuquerque, repórter da CBN Campinas, e a gente está sempre circulando pelas ruas de Campinas e da região para trazer as principais notícias do dia, da semana, para você ficar, claro, muito bem informado. Notícia policial, econômica e muito mais você confere também no 99.1 FM, no nosso portal CBN Campinas e também, claro, nas redes sociais. Fica ligado.
Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. 11h56, Lupe, manda um abraço pra rapaziada e já emenda a macaca. Valeu, Betão, pela mensagem. Quem tá aqui com a gente também é o Léo do Centro, falando que o pior cenário, a classificação com o derby logo na primeira rodada, né? Verdade, valeu, Léo. Quem tá aqui também, vocês acham que vai ser anulado o jogo do Guarani? É o Márcio Guilherme? Eu acho que não, viu, Márcio Guilherme? E olha aqui o Edu do táxi. Já marcaram sexta-feira o julgamento, meio-dia, quem fez, fez. Eduzinho é da turma do quem fez. E aqui tem uma outra pergunta do Marcelo, que ele não é daqui, ele falou... Olha a pergunta que ele fez numa semana de derby. Vai. Uma pergunta honesta. Quem é o time mais tradicional de Campinas? Guarani ou Ponte? Marcelão? Não é o momento, né, meu amigo? A gente precisa trabalhar em paz. Vamos aqui, ó, vamos em frente. Toca. Daqui a pouco a gente pode trazer essa pergunta para um outro momento. Daqui uns 4 anos, daqui a gente responde sua pergunta, tá bom? Vamos falar da Ponte Preta, Carlão. A Macaca está se preparando pro clássico, joga fora de casa. E a Ponte, ela tem, acredito que mais dúvidas na escalação do que o Guarani. Por exemplo, vai com 3 zagueiros? Vai colocar o Arthur, que volta de suspensão, na zaga ou na lateral esquerda? Bom, Léo Oliveira e Lucas Cândido estão treinando no meio campo, pelo menos é uma informação que a gente tem. O Serginho, ele não tá com 100% ainda da condição física dele. Elvis, Toró e Gé podem jogar no time titular. O Sérgio Rafael, pela informação que nós temos, está fora. O Simon volta, né, porque tinha sido expulso contra o CSA, cumpriu suspensão na última rodada. Então, assim, eu tô achando que o Marcelo ele não vai com 3 zagueiros, não. Ele vai colocar o Arthur na esquerda, com Simon e Wanderson na zaga, Pacheco na direita, Diogo Silva. Falei ao contrário, você percebeu, né? Sim, eu fui da esquerda pro goleiro. Boa. Diogo Silva, Pacheco, Wanderson, Simon e Arthur. O meio-campo um pouquinho mais reforçado, né? O Lucas Cândido tá treinando com o Léo Oliveira, Luiz Felipe Elvis, Toró e Gé. Provável time da Ponte, mas tem muita coisa ainda pela frente. Pode ser que tenha uma surpresinha, aquele treino da madrugada, aquela mudança de última hora, porque derby é derby, você sabe como a coisa funciona. Aliás, ontem você tava construindo um raciocínio e o programa terminou. 11h59, mas se quiser... mas aí você disse até que o Serginho não está 100%, cai por terra um pensamento. Nós temos aí alguns minutinhos, Homerzinho. Não vou defender tese, porque isso não vai acontecer, mas eu acho um jogo lá no Guarani, para a Ponte, muito difícil para o Elvis. O Elvis fora de casa, apesar da qualidade, apesar de dentre os 22 jogadores, tecnicamente é o melhor, independente de Guarani ou Ponte Preta, tecnicamente é o melhor, aí fisicamente é o pior, mas tecnicamente é o melhor, mas é um jogo em que a Ponte ofensivamente ela vai funcionar pouco. Né, eu creio que o Guarani vai começar tentando amassar a Ponte, até pelo ambiente do estádio, lotado. E o Elvis é um cara que, se não, nesse tipo de jogo especificamente, fora de casa, um ambiente adverso para a Ponte, o Elvis é um cara que vai ser pouco utilizado, se não tiver aí uma cobrança de falta ou aquele lance de contragolpe, que até o Lupe me chamou a atenção, que é uma arma da Ponte, né? Acho que uma eventual vitória da Ponte passa muito pelo contragolpe, e o Toró é um cara que se encaixa nesse perfil. De repente, eu não sei o Serginho ser utilizado e tal, mas claro, gente, isso aqui é só resenha, isso não vai acontecer. Jamais o Marcelo Fernandes, neste momento que a Ponte Preta vive, vai abrir mão do Elvis neste duelo contra o Guarani. Mas foi só aquela resenha boba. E se tiver uma falta na meia-lua? Não, então, isso que eu tô falando. Esse é o problema, né? O problema de você ter, o problema ou a solução de você ter jogador assim é porque você acha que
qualquer momento ele pode resolver. E é assim, o craque é assim. Escanteio, batido. O craque é assim. Só que fisicamente, convenhamos, por se tratar de um jogo de muita imposição física, de muita força física, pro Elvis fica um pouco complicado, mas para o torcedor pontepretano fica a esperança. A cobrança de falta, um lançamento, que são, né, evidentemente, são qualidades aí do camisa 10 da Ponte. Lupe, pra fechar? Pra fechar, fechou aí, ó, Valmer, o Matheus. Tá bravo já, cara. Ele quer falar assim, e o Fantasma nas quartas da Copa Paulista? Grande Fantasma, segunda-feira, às 3h em Moisés Lucarelli contra o União São João. Boa. Respondido. Segunda-feira, 3h? É, porque ele joga no Moisés, né? Joga no Campo da Ponte, que até pra evitar esse clima derby aí, né? Galera, fechou? Fechou. No Arena tem uma promoção bacana pro torcedor. Vamos aguardar. Calma. Vamos com calma. Mas, torcedor do Guarani, fique ligado. 4 horas. Boa. Liga na CBN. Valeu. Não, fica ligado direto. Já fica ligado direto, 12:00 até as 4. CBN Esportes Campinas. Oferecimento